Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa videoaula promovida pelo Instituto Lado a Lado pela Vida na Semana da Imunização, que esse ano acontece entre 6 a 10 de junho. Eu sou a Guta Nascimento, eu sou jornalista, e para falar sobre o tema a imunização contra o HPV, a gente vai fazer um apelo. Adolescentes, por favor, vacinem-se. A gente vai conversar com a doutora Flávia Bravo, ela é pediatra, diretora da SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutora Flávia, é sempre um prazer ouvi-la. Muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui nessa semana, conversar com a gente, trocar informações, falar, dar um panorama de como está a vacinação contra o HPV. Seja muito bem-vinda. O prazer é meu, a alegria é minha, né, de poder movimentar alguma coisa nessa semana tão importante. Com certeza. Doutora Flávia, por favor, vamos começar falando por que é tão importante os adolescentes se vacinarem contra o HPV. Então, vacinação do HPV, a gente tem que pensar que a gente está plantando hoje o que a gente vai colher amanhã. O câncer de colo de útero é uma doença, graças à vacina, eliminável. E a gente já tem exemplo em alguns países que têm alta cobertura. Só que para a gente conseguir essa efetividade que chama, esse resultado na vida real, é uma questão lógica. Eu tenho que vacinar os mais jovens, porque é uma doença que incuba longamente. Você é infectado hoje, mas o vírus fica ali quietinho, fazendo uma infecção persistente, e o câncer vai aparecer daqui a muitos anos. Então, Sim. eu tenho que vacinar quem? É o adolescente. Primeiro, ele responde melhor à vacina. E depois, eu tenho menos risco de já ter tido contato com o vírus. E a vacina é preventiva. Embora hoje em dia a gente já tenha muita evidência de estudos mostrando que há algum efeito, por exemplo, em mulheres que já mais velhas, que já tiveram infecção e que precisaram tratar, até precisaram fazer conização do colo do útero, um efeito em diminuir recidiva, que é frequente. A gente já viu modificação de curso de doença da papilomatose recorrente de laringe, mas é eminentemente uma vacina preventiva. Então, vacinar o jovem antes dele ter contato com o vírus é importantíssimo. E a gente tem a vacina gratuita a partir de 9 anos. E com 9 anos a resposta é melhor. Então, corram para vacinar enquanto responde melhor. Que interessante. Então, quanto mais nova a criança, digamos assim, o adolescente, quanto mais jovem responde mais responde potência. Melhor. A senhora falou uma coisa que sempre me chama a atenção e me deixa encantada, é quando eu ouço falar que há países que já conseguiram erradicar, né? Ou seja, você tem aí nova geração que já não tem mais o câncer. Quais são esses países? A senhora pode citar alguns? E tem alguma prática, porque a vacinação é feita na escola? Como é que eles conseguiram alcançar esse patamar? Então, o país exemplo é a Austrália. Eles começaram cedo, eles começaram em 2007. Então, quem fala, inclusive, que a vacina é nova, está falando muita bobagem. Porque desde 2007 já há experiência em campanhas públicas de vacinação e vacinando muitas doses em vários países, e já tinha os estudos prévios. Então, a gente está falando de experiência de mais de 20 anos com essa vacina para a gente ter confiança na segurança e na eficácia. A Austrália, voltando à pergunta, é um exemplo muito clássico. Logo que ela começou a vacinar as meninas, percebeu uma redução das verrugas genitais, que aparecem mais precocemente, e nos estudos de segmento de meninas, viram uma redução da infecção. Você tem que pensar primeiro no que acontece primeiro, sabendo que se eu corrijo, né, se eu impeço a infecção, eu não vou ter o desenvolvimento do câncer. Então, esses resultados de queda de incidência de câncer de colo de útero, principalmente, mas também outros cânceres em que o HPV tem a participação também são afetados em termos de impacto de redução de incidência. Foi visto com o tempo. Então, a gente tem exemplos. A Austrália é um exemplo muito importante porque a gente precisa de cobertura vacinal alta e eles conseguem. Mas outros países nórdicos, alguns países ali da região da Austrália, também têm essa experiência. Aqui no Brasil é complicado quando a gente vê a nossa cobertura vacinal. É claro que há um impacto, mas se a gente tem hoje uma cobertura de 70%, mais ou menos, para a primeira dose, de 50% para a segunda dose,
eu vou ver um impacto muito menor e num tempo muito maior, porque eu tenho o vírus circulando. O ideal é que se tenha mais de 90% de cobertura para as 2 doses. Por enquanto, é isso que se recomenda, embora tenhamos excelentes expectativas no ar de estudos mostrando que nos jovens vacinados, nos jovens, com uma dose, a gente pode esperar uma resposta semelhante, e aí isso facilita muito, inclusive, a possibilidade de acabar com o câncer de colo de útero nos países pobres, né? Porque uma dose só é mais fácil e você faz campanha mais fácil. Para você atingir o adolescente, e é esse que é o grande segredo, não adianta pensar que a estratégia tem que ser a mesma do adulto. O adolescente não vai ao médico. Então, colocar tudo nas costas do profissional de saúde também não é equivocado, porque ele não vai ao médico, ele vai à emergência. Emergência não é lugar de falar de vacinação. São poucos aqueles que fazem check-up, como as crianças fazem, como as pessoas mais velhas. Então, existe importância da recomendação, existe, a gente sabe que quando há recomendação pelo profissional de saúde, a gente tem uma chance de vacinar muito maior. Mas o adolescente, se ele não convive com o tema, e não é o adolescente que tem câncer de colo de útero, eu já falei que vai aparecer mais tarde, é como se aquele não fosse um problema dele. Sem contar tomar uma injeção. Eu estou bem, vou lá procurar tomar uma injeção. É muito complicado. Então, na verdade, a comunicação com esse adolescente tem que ser feita de outra maneira, lembrar que eles andam em grupos, lembrar que, pelo menos para uma parcela da população, eles são atingidos muito bem pelas outras mídias que não as tradicionais, então, utilizar esses veículos de comunicação para fazer campanhas de divulgação de informação da importância da vacina e do risco da doença. Mas a gente tem que lembrar, e a Covid mostrou muito bem isso, uma grande parcela da nossa população de adolescentes não tem acesso à internet. Sim. Tiveram dificuldade para seguir a escola e etc. Essa população também precisa ser buscada. E é a mídia tradicional que, infelizmente, nos últimos anos, a gente não tem conseguido. O Ministério não tem feito campanhas nos canais tradicionais de televisão e rádio, e fica dependendo muito da mídia jornalística, com os formadores de opinião, os especialistas dando sua opinião. E essa comunicação tem que ser voltada para essa população, ir atrás deles, e aí é que a escola é importante. A Austrália faz isso muito bem, o Chile também faz isso muito bem. Envolver a escola, quer dizer, o Ministério da Educação trabalhando em secretarias, né, com os de saúde, para trabalhar em conjunto. Esse é o segredo. Aqui no Brasil, a gente não consegue. E é uma pena, né, doutora, porque tem várias coisas muito importantes que a senhora salientou. A potência que é quando a gente junta saúde e educação, essas duas redes, né? Quando elas trabalham juntas, assim, a eficácia é surpreendente. A outra coisa sobre a questão que a senhora falou, um pouco das redes sociais, né? Seria fantástico, por exemplo, uma campanha no TikTok, que é uma rede social que vem crescendo muito entre os adolescentes, é divertido, e aí a gente lembra, o Brasil já teve tantas campanhas de excelência, né? Em tantas coisas, nós tivemos campanhas que são citadas no exterior como referência, e é uma pena que a gente não tenha seguido essa linha. Queria perguntar agora para a senhora, por favor, para falar um pouquinho sobre as faixas etárias para as quais a vacina é recomendada. Então, eu vou falar que para as sociedades médicas, né, cujo foco é a prevenção melhor que pode ser dada ao indivíduo, independente de haver disponibilidade no sistema público ou não. Então, o foco é o indivíduo, é a proteção do indivíduo. A vacina é recomendada para todo mundo a partir de 9 anos, ressalvando que, mesmo as pessoas que já tiveram infecção, que estão até fora de faixa etária de bula, e aí seria uma indicação off-label, tem vantagem, sim, aqueles motivos que eu já falei antes, e também porque dificilmente você é infectado, e isso tem estudos mostrando, pelos 4 tipos que estão na vacina. Então, mesmo que tenha se infectado por um,
se protegerá dos demais. Agora, quando a gente pensa em saúde pública, não dá para a gente vacinar 200 e tantos milhões de habitantes, não tem nem vacina para tudo isso. Então, é escolhido o grupo-alvo, onde o resultado é melhor, o risco de infecção é maior. Então, hoje, no Brasil, nós temos a vacina disponível gratuitamente, em 2 doses com intervalo de 6 meses, para as meninas de 9 a 14 e para os meninos de 11 a 14. Pacientes imunodeprimidos, mesmo que tenham essa idade, a partir de 9 anos, o esquema é de 3 doses. Tá. E nos CRIs, nos Centros de Referências Imunobiológicos Especiais, a vacina também está disponível para alguns adultos, né, acima dessa faixa etária, com comorbidades que aumentam o risco para a doença pelo HPV, imunodeprimidos, pacientes com câncer, etc. Aí tem uma lista ali que também tem acesso à vacina. Então, é isso. O que é gratuito e está na rotina são esses adolescentes. E nos CRIs para as situações especiais. Certo. Existe algum recorte? É possível traçar algum recorte? A gente sabe que a nossa cobertura vacinal é baixa nesse momento, né? Mas, assim, tem alguma faixa etária, meninos ou meninas? Quem mais está se vacinando ou quem menos está se vacinando? Então, tem gente que até já ouvi dizer, vou desistir dos meninos. Oh, meu Deus, porque não. com esses é muito difícil. Mas o que a gente tem hoje aqui no Brasil, né? Dados estratificar por idade, por exemplo, com 9, com 10, com 11, com 12, eu não tenho esse dado. Mas entre as meninas, a cobertura para a primeira dose, que a gente chama de D1, está em torno de 70%, e para a segunda dose, em torno de 50%. Lembro que eu falei da importância da meta de 90%. Sim. Entre os meninos, a situação é pior. A gente tem em torno de 60%, por aí, 60%, 50% para a primeira dose e 35%, no máximo 40% para a segunda dose. Então, os meninos, apesar deles não terem o câncer de colo de útero, isso, a gente está falando aqui, o foco é o câncer do colo de útero, claro que as meninas são o foco principal, mas eles transmitem, então eles participam dessa cadeia de transmissão. E o HPV causa outros cânceres também. E importantes nos meninos, o câncer de ânus, o câncer de boca e garganta, que são cânceres que a incidência vem aumentando e acontecem tanto em homens como mulheres, sem contar as verrugas genitais, né? Ninguém gosta, apesar de não matar, apesar de não ser uma lesão maligna, é muito maligno para o amor próprio, para toda a estrutura social e para o relacionamento de casal também. Sim. Queria pedir agora para a senhora falar sobre um assunto que impacta e muito a questão da imunização, não só do HPV, mas, enfim, de toda a imunização, que são as fake news. A gente já vinha há muito tempo, já há algum tempo, pelo menos, não sei se dizer muito, mas há algum tempo a gente já vinha notando o impacto das fake news na resistência, né, das pessoas se vacinarem. Tem duas coisas distintas, tem o movimento anti-vacina, o anti-vax, que já vinha, não só no Brasil, isso não é um quadro exclusivo nosso, isso é no mundo inteiro, e tem também a questão das fake news. No caso da imunização contra o HPV, como é que a senhora avalia o impacto das fake news? Ela afeta em que instância? Como é que a gente combate? Então, a vacina HPV ela é mais sensível a várias coisas, não é só fake news. O que acontece quando você vacina adolescentes? Isso serve para qualquer vacina. A gente tem um risco maior de um evento adverso que não é pela vacina, é pelo medo, que é o desmaio, causado pelo estresse da injeção. A gente não pode dizer que é fricote, porque essas pessoas, elas realmente sentem aquilo tudo. Sim. E o que aconteceu com a vacina HPV? A gente teve 2 casos emblemáticos, o de Bertioga, onde um monte de meninas tiveram síncope, desmaiaram, e é comum, né, essa reação em cadeia no mesmo ambiente quando se trata de adolescentes, e o caso do Acre. Em que aquelas meninas, teve muita postagem, muita coisa, houve a investigação, foi afastada a relação causal, e até hoje aquelas imagens, aquelas informações
circulam como se fosse verdade. Não é só como notícias de mídia, é inclusive Sim. médicos É, falando lamentável. sobre isso, associando a vacina a distúrbio neurológico, a doença autoimune, e já tem Uhum, comprovação que não há relação. O que aconteceu foi uma reação de estresse pela vacinação, as pessoas uhum, sentem aquilo tudo. Então, o que aconteceu? Aconteceram esses eventos que são previsíveis, talvez houve uma falha na condução da resposta em termos de saúde pública e que permitiu abrir um espaço para que isso uhum. fosse aproveitado por pessoas que não entendem de vacina, usarem, né, Sim. por ignorância, seja o que for, como se a vacina fosse prejudicial em relação à Uhum, segurança, e isso permaneceu e está sendo replicado. E ainda por cima, existe um mito, né, que é um mito mesmo, a sim. falsa crença de que a vacina afeta a sexualidade, ou Uhum, que pode causar infertilidade, ou que pode acelerar a, o início de vida sexual. E a gente já tem estudos sobre isso mostrando que não, inclusive em relação ao início de vida sexual. Existe uhum. comprovação científica mostrando que as meninas que são vacinadas não começam a fazer sexo antes das meninas não vacinadas. Então, não é um Sim. passaporte para fazer o que quiser. Então, a HPV tem isso, ela tem o estigma da coisa da doença sexualmente transmissível, e não é, na verdade, ela é sexualmente transmissível, mas não precisa nem de penetração, mas ela é uma vacina contra o câncer. É um câncer que a gente pode eliminar do planeta Uhum, se a gente tiver as pessoas de olho nisso, profissionais de saúde que não joguem contra e que a sim. gente consiga atingir com informação verdadeira a população, como é o que a gente está fazendo agora. Né? E é um paradoxo, né? A gente sempre pediu e sonhou uma vacina contra o câncer. Aí ela já existe, e aí a gente não consegue Não consegue. vacinar, né? E outras É, coisas, por exemplo, eu não entendo como um pediatra ou um otorrino que convive com crianças, porque acontece principalmente em meninas em torno de 3 anos, com a papilomatose, crianças que perdem a voz, que sofrem uma cirurgia atrás da outra, que é uma coisa muito dolorosa. Será que quando você fala contra a vacina HPV, você também não está pensando nisso, você vai estar prevenindo isso, pode não ser tão frequente como o câncer, mas é devastador para a criança, devastador para uma família. É como se esquecesse todos os benefícios e focasse só nas falsas premissas de risco, né? com certeza. Doutora Flávia, a gente infelizmente vai encerrando, é sempre um prazer ouvi-la, e Prazer é queria meu. pedir para a senhora condensar, terminar deixando uma mensagem para os adolescentes que porventura estão nos assistindo, ou os pais, ou os familiares, ou os amigos, alguém da sua família. Se você tem um adolescente na família, você que está assistindo a gente, conversa com ele. Queria pedir para a senhora deixar uma mensagem para eles, para os adolescentes, sobre a importância da imunização contra o HPV e os benefícios que eles terão daqui a alguns anos. Então, papo para adolescente. O HPV hoje parece que não te ameaça porque você não tem câncer, mas tem adolescente que pouco tempo depois de iniciar a vida sexual tem verruga e isso é muito chato. Tem Uhum, que prestar atenção que não é um problema dos outros, é um problema nosso. Saber que uhum, 60% a 80% de todas as pessoas do mundo um dia vão entrar em contato com HPV e podem desenvolver essas doenças, já é motivo suficiente. Não é uma vacina de gente grande, é uma vacina do adolescente, é quando responde melhor, não dói tanto assim. É claro que não pode dizer não dói nada, porque injeção sempre dói, mas não é tão dolorosa. Eventos adversos são iguais ao de outras vacinas, até mais, a segurança foi mais investigada. Então, confie, proteja-se, para quando chegar no futuro, não se arrepender por ter tomado uma decisão que trouxe algum malefício. E converse com seus pais, convença os seus pais, como fez com a Covid.
Os adolescentes convenceram seus pais e muitos foram à revelia tomar a vacina Covid em muitos estados, né? Façam isso. O HPV, a vacina HPV, ela é segura, ela tem muitos anos de experiência, ela realmente protege. A gente vai plantar hoje para colher amanhã e a gente pode acabar com o câncer de colo de útero, sim. Isso é um sonho que pode se tornar realidade, né? Quando a gente vê países como a Austrália, os países nórdicos, tantos países já conseguiram, por que o Brasil, né, que já foi tão bem sucedido em várias campanhas de saúde, por que a gente não consegue vencer essa? A gente sabe, são multifatores, como a senhora mesmo colocou muito bem, e a gente então fica aqui encerrando essa videoaula na esperança de que no ano que vem, na próxima semana de imunização, a gente tenha taxas de coberturas maiores para compartilhar. Muito obrigada, doutora Flávia. Até a próxima. Obrigada a vocês. Até a próxima.